Chame, como que eu faço para me organizar nos meus estudos? Como eu faço para gerenciar melhor o meu tempo e não ficar procrastinando, deixando sempre o meu inglês para depois? Como eu me manter focado nos meus estudos? Essas perguntas aí são exemplos de perguntas que eu recebo dos meus alunos e também dos meus seguidores que estão aí aprendendo inglês. E a resposta para todas essas perguntas está na maneira em que o aluno deve guiar os seus estudos e se organizar. O meu nome é Chemi Yoshino e hoje eu vou te dar 7 dicas para você encontrar a sua motivação e mantê-la aí em todo o decorrer dos seus estudos, tá? Então, olha só, é muito comum que quando a gente comece, a estudar alguma coisa nova, a gente comece, a realmente aprender, que a gente comece com uma motivação muito alta e a gente vá perdendo, essa motivação no decorrer do tempo, É muito importante que você entenda que isso é normal, tá? Isso acontece com qualquer pessoa e você só não pode deixar que essa motivação vá diminuindo ainda mais. Você tem que encontrar formas de você conseguir manter a sua motivação sempre viva, tá? Então eu vou te dar aqui hoje 7 dicas para que você consiga encontrar a sua motivação e conseguir manter aí nos seus estudos de inglês, tá? A primeira delas é definir claramente o seu objetivo. O seu cérebro, ele precisa entender, o porquê que você quer alcançar esse objetivo. Então, a primeira coisa a se pensar é sobre o seu objetivo, Você tem que pensar o porquê que você precisa desse conhecimento, por que você precisa aprender inglês. A resposta vai ser aí o início do seu processo de encontrar a sua motivação, tá? Então, existem 3 perguntinhas que você deve se fazer para que você consiga encontrar a sua motivação, por que você quer alcançar esse objetivo, tá? A primeira delas é por que você quer aprender inglês. E você precisa responder isso, com toda a sinceridade. Por que você quer aprender inglês? Isso tem que ficar claro pro seu cérebro, tá bom? Então, por que você quer aprender inglês? Isso aí é o primeiro passo, tá? Muitas vezes a gente começa de uma forma errada. A gente pensa assim, quero aprender inglês, mas a gente não sabe nem o porquê que a gente quer aprender inglês. Então a gente pensa primeiro, quero aprender inglês, como eu vou fazer isso? E depois, só depois, a gente vai pensar no porquê que quer aprender inglês. E isso daí vai fazer com que você não tenha motivação. Então você tem que pensar, primeiramente, por que você quer aprender inglês? Depois você pensa como fazer e, por último, você vai alcançar o seu objetivo, que é o quê, Que é aprender realmente inglês, tá? O que significa para você aprender esse idioma, Conhecer esse idioma. Então, o que ele vai trazer, para você? O que você quer alcançar e como o idioma pode te ajudar a alcançar os seus objetivos principais. Então, essas 3 primeiras perguntas são essenciais para você entender aí por que você está buscando esse objetivo, tá? Então, é muito importante conhecer o seu porquê antes de qualquer coisa. Depois você vai procurar como fazer. Por último, você alcança o seu objetivo final, tá bom? Então, a primeira dica, você tem que deixar claro, responder essas 3 perguntas e deixar claro para o seu cérebro aí por que aprender inglês é importante para você, tá bom? Segunda dica, você tem que ser realista, tá? Não coloque objetivos aí muito grandes, Você vai se organizar, você vai colocar os seus objetivos aí no papel, mas você precisa ser realista. Você não pode colocar objetivos aí inalcançáveis, porque dessa forma você vai ficar o quê? Frustrado, Então, segundo pesquisas, a maioria das pessoas, que estabelecem objetivos grandes e inalcançáveis não conseguem obter tanto sucesso como aquelas pessoas que determinam objetivos realistas e alcançáveis. Afinal, se você entender uma nova palavra a cada dia e conseguir montar uma frase a cada dia, é melhor do que tentar aprender tudo e não aprender nada, Então, a sua evolução, ela tem que ser constante, Um passo de cada vez. Então, às vezes a gente quer ir com todo gás, e alcançar tudo de uma vez, Mas não é desse jeito. Você precisa encontrar aí um equilíbrio para que você realmente consiga ir alcançando um objetivo por vez, tá? Então, quando você for se organizar para estudar, coloque sim os seus objetivos no papel, mas tenta ser realista e tente colocar sempre objetivos alcançáveis, tá? Terceira dica, tá? Foque nos passos que você deve seguir para você alcançar aí o seu objetivo, tá bom? Então, olha só, você precisa começar a aprender a trabalhar o caminho que você deve aí seguir para você alcançar o seu objetivo final. E não só focar lá naquele objetivo que tá lá longe e pronto. Não, você tem que focar, nos passos que você deve seguir, tá? Você tem que entender que o estudo, ele não deve ser o fim em si, Ele vai ser o quê? O meio para você alcançar aí o seu objetivo final. Então, você tem que ver os seus estudos como parte desse caminho, tá bom? É claro que é importante também focar no resultado final
final, né? Afinal, quando a gente se visualiza também falando o idioma e visualiza a gente alcançando todas as oportunidades que esse idioma pode trazer, também, né, te dá uma motivação. Só que não adianta nada você ter essa motivação e não pensar em qual é o caminho, quais os passos que você tem que seguir. Quarta dica aí que eu te dou é simplificar tarefas complexas aí e manter a concentração no que você está fazendo, tá? Então você vai distribuir, né, dividir tarefas mais complexas em tarefas pequenas, tarefas mais simples, tá? Não adianta nada você pegar um tantão de conteúdo, uma grande quantidade de conteúdo e estudar tudo de uma vez. Você não vai conseguir absorver tudo aquilo de uma vez só. Então, ó, divida as tarefas, né, em pequenas partes todos os dias, tá? Então, faça isso e você tem que se concentrar em atingir uma tarefa de cada vez, tá bom? Quando você estiver estudando também, evita assistir TV, ouvir música, conversar com amigos, jogar alguma coisa, tá? Quando você estiver estudando, foque inteiramente no que você está fazendo, tá bom? A maioria das pessoas só consegue focar em uma atividade em cada vez. Então, quando você estiver estudando, entra aí em modo aula, né? Modo estudo mesmo e foca somente no que você está fazendo. Quinta dica, tenha um plano de estudos aí organizado e fácil de seguir, tá? Na dica anterior você viu que você tem que separar tarefas mais complexas em tarefas mais simples, né? Divididas aí por dias da semana, no caso, né? Então, ó, é muito comum, né? Principalmente quando a gente estuda sozinho, que a gente fica perdido, né? Em relação ao que estudar, porque a gente tem uma grande quantidade de conteúdo e um tempo quase sempre curto para se dedicar ao estudo do inglês, tá bom? Então, é muito importante que você tenha um plano de estudos ou um roteiro de estudos bem definido com atividades que você tem que cumprir todos os dias de maneira organizada, tá bom? Sexta dica, reserve um tempo para você estudar inglês, tá? Eu sei que hoje em dia todo mundo tem um tempo muito corrido e quase sempre usamos essa desculpa para deixar os nossos estudos, né, ou qualquer outra coisa que a gente está fazendo para depois. Então a gente sempre pensa: ah, não, vou deixar para amanhã, amanhã eu estudo, deixa para depois, vou começar na segunda-feira, semana que vem eu começo a estudar, mês que vem eu começo a estudar. E quando a gente vê, a gente já tá no ano novo, entrando em um novo ano e nada mudou, a gente nem evoluiu no nosso estudo, não é mesmo? Então é bem assim que acontece. Se a gente for pensar, todos nós seres humanos, nós temos 168 horas semanais aí para fazer tudo que a gente tem que fazer durante a nossa semana, né? Então, com a correria do dia a dia, a gente acaba deixando tudo para depois, né? Mas pensa comigo, é muito melhor você estudar aí 5, 10, 15 minutos, meia hora por dia, né? Do que não tirar nenhum tempo do seu inglês, tá? Eu tenho certeza que você gasta muito mais tempo com outras coisas. E falando aí de tempo, a gente já vai para nossa sétima dica, que tem tudo a ver com isso também, tá? Você precisa determinar a melhor hora do dia para você aprender inglês, tá bom? Então, você tem que organizar aí mesmo o seu dia a dia. Você tem mais tempo livre de manhã ou à noite? Você tem mais tempo livre na parte da tarde? Não sei, você vai ver aí durante a sua semana e você vai tirar um tempo, né? Pode ser após o trabalho, antes de ir pro trabalho, não sei, qualquer tempo aí do seu dia para que seja mais fácil, né, de você se concentrar aí na sua tarefa, tá bom? Então, quando você for pegar para estudar aí, né, seja nesses 15 minutos ou 30 minutos, você vai se concentrar primeiro, né, na parte que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque a nossa atenção, ela tende a ser melhor nos primeiros minutos em que a gente estuda, tá bom? Então é importante que você concentre aí na atividade que você tem mais dificuldade primeiro, depois você vai para as atividades mais fáceis, tá? Então, às vezes, a gente só precisa mesmo começar, dar o primeiro passo e ir evoluindo cada vez mais. Você vai ver que quando você for evoluindo, for aprendendo, você vai se sentir cada vez mais motivado nos seus estudos. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, que me ajuda demais, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. See you there, bye bye!